gostaria muito de agradecer o convite que me foi feito para falar sobre a minha carreira como engenheiro. Meu nome é Anselmo Fábio de Moraes, nasci em 25 de 6 de 1952, aqui em Joinville, ali no Bucarém. Meu pai era o Chico do Ernesto, Francisco Romano de Moraes, e minha mãe Nilza Maria Santana de Moraes, e tenho 3 irmãos, 2 deles, um engenheiro mecânico formado aqui na FEG, que é o Arino, e um que era do Paraná, já falecido, Alexandre, era eletricista, e tem um mais novo, que é da ciência da computação, o Ariosto. A minha infância foi no Bucarém, na Gastão de Vidigal. Antigamente chamava Alexandre Leme, e não era calçada, as ruas eram com valeta, a gente brincava ali, numa região que tinha as madeireiras de Joinville. As grandes madeireiras estavam todas ali. Então a gente acabava brincando por ali e tal, e ali foi a nossa infância. Também a gente começou, meu pai tinha um bar na Procópio Gomes, e uma das coisas que a gente fazia para ajudar na renda da família era vender. O pai botava sardinha frita, batata, cebola, numa cestinha, a gente saía de casa em casa vendendo, então nós tivemos uma infância boa, pura, né, já com trabalho naquela época. Ali tive muitos amigos, como o Renato Garcia, o Dio Cota, e muitos outros amigos que fizeram parte daquela nossa convivência. Todos bem de vida e foram para frente. A minha formação começou ali perto, no Grupo Escolar Rui Barbosa, em 1958. De 58 a 62, então entrei com 6 anos no Rui Barbosa, e fiz o primário ali, né? No tempo da dona Amingani e vários professores famosos, né? Naquela época era diferente o curso primário, mas a gente fez ali. Depois eu fiz o Colégio Bom Jesus, em 1963 eu entrei no Bom Jesus e fiquei no curso de admissão ao ginásio. Na época a gente fazia 1 ano de admissão ao ginásio e de 64 a 67 eu fiz o ginásio. Era até uma história muito interessante, porque a gente não tinha dinheiro meu pai não tinha dinheiro para pagar o Colégio Bom Jesus. Mas a minha mãe disse, tu vai estudar no Bom Jesus. E meu pai falou, como? Deixa que eu dou um jeito. Ela foi no Bom Jesus, conversou com a dona Ana Maria Arg, chegou em casa e disse, olha, a partir do ano que vem tu vai estudar lá. Eu disse, mas como tu conseguiu? Só tem uma coisa que tu tem que fazer. Tu vai fazer a admissão e os 4 anos, e nesses 5 anos, para tu continuar com a bolsa, tu tem que ser primeiro lugar. Então imagina que eu passei os meus 5 anos estudando muito. E foi até interessante, porque a gente saía a pé, eu e o Juca, Nelson Santos Lima, a gente saía ali do Bucarém, ia a pé até o Bom Jesus e voltava. Talvez ali eu criei meu gosto pela engenharia, porque a gente passava na construção da obra da catedral, do engenheiro Spartaco Sorensen, que ele passou o meu colega na faculdade de engenharia. E muitos anos depois, eu já era reitor da universidade, acho que foi em 2006, 2007, eu sempre fui meio frustrado com o Bom Jesus, porque eu não tinha muitos amigos, né? Eu sempre pensei, bom, como eu sou lá do bairro, sou classe média baixa, estou aqui numa escola de nível, talvez as pessoas não queiram ser meu amigo, sei lá. Mas nunca fui convidado para nada, tá? Mas também não fiquei frustrado por causa disso. Tinha um pensamento assim, por quê, né? Mas botei aquilo como entendimento. Certo dia eu estava na posse do reitor de Blumenau, da FURB, e por dever de protocolo, citaram meu nome lá, engenheiro Anselmo Fábio de Moraes, reitor da UDESC e tal. Depois que acabou a cidade, estava no jantar, chegou um amigo daqui de Joinville, que tinha estudado com meu irmão na engenharia, e a mulher dele. E aí ela olhou para mim e falou assim, tu que é o Anselmo Moraes? Eu falei, sim, sou eu. Eu estudei contigo no Bom Jesus. Eu digo, que legal, nós tínhamos uma raiva de ti. Aí eu fiquei pensando, eu perguntei, mas por quê? Nunca fiz nada para ninguém, ela disse, é que tu só tirava 10. Não sabia ela que eu tinha que tirar 10, porque senão eu perdia a minha bolsa. Mas pelo menos eu, depois de 40 anos quase, eu desfrustrei com aquela ideia de que eu não tinha amigo porque eu era pobre, e sim porque eu tirava 10, tirei primeiro lugar aos 5 anos do Bom Jesus.
Não por capacidade, mas por esforço, porque eu precisava, era a necessidade de tirar. Mas tudo bem, acabei uma frustração e lembrei do meu amigo Salvo de Oliveira, um grande juiz, que é daqui de Joinville, que ele me falava que depois de muitos, uns 40 anos depois, ele me dizia sempre assim, Anselmo, a pior inveja é a inveja do saber. Né? Se você tem uma camisa nova, o cara inveja, mas passa. Um carro novo, inveja, mas passa. Mas se você sabe mais que ele, é difícil. Então acostuma com isso. E eu acostumei. Aí fui fazer o segundo grau na Escola Técnica Tupi. Naquela época a gente fazia a prova, era gratuita, né? A gente fazia a prova, fui, passei, fiquei de 68 a 69 na Escola Técnica Tupi, mas o meu sonho era fazer engenharia civil. Então eu fiz os 2 primeiros anos na Tupi, junto com vários aqui, Puccini, Dieter Nerma, Márcio Guerni, Budal, vários joinvilenses aí que são engenheiros hoje, tudo. Wilson Guess, o cara mais inteligente que eu já conheci na minha vida, Wilson Luiz Guess, que já faleceu inclusive. Mas no terceiro ano eu fui para o Paraná e fiz o cursinho no Dom Bosco e o Colégio Estadual do Paraná à noite, junto com o Zé Carlos Vieira, com o Juca, com o Nelson Santos Lima, com o Zequinha, com o José Marcos de Oliveira, e daí morávamos numa pensão lá, junto com o Dio José Cota, falecido, que é um joinvilense emérito, né? Foi procurador, foi desembargador, e com o Zé Azata, que eu acho que está por aí, ainda tem a sua formação em bioquímica. Bom, acabado o cursinho, eu fiz vestibular em Curitiba, eram 2.000 candidatos, 400 vagas, eu fiquei em 300º, acabei não passando, mas tinha passado na engenharia mecânica aqui em Joinville. Nessa história da engenharia mecânica, eu estava meio frustrado, porque eu não queria mecânica, mas era o que tinha, era o que o pai podia pagar. E eu estava no bar ajudando ele, Macambujo, lá nos cantos, e ele disse, cara, tu quer ir para São Paulo, né? Fazer o vestibular lá. Eu disse, quero. Ele me deu 200, acho que cruzeiro, né? Porque eu peguei, botei no bolso, fui para casa, arrumei a mochila, peguei a penha e fui embora. Quando eu cheguei lá em Miracatu, lá no Petropen, me deu um desespero, 17 anos, sozinho, mas pensei, puta, mas se eu voltar agora, o pai vai ficar muito bravo comigo. E eu fui para Piracicaba. Lá em Piracicaba eu cheguei no primeiro dia, fui lá, me inscrevi na faculdade, e aí procurei um lugar para dormir, e encontrei um rapaz da casa do diretório, ele falou assim, pega as direitas, vira as esquerdas, tu vai ali na casa do Orita. Aí eu fui para a cidade do Passarinho Faspir, uma bela cidade na época, e fiquei lá de 71 a 75. Fiz os 5 anos de engenharia, não podia rodar, não podia fazer, então passei sem fazer exame, tudo. No tempo que a engenharia era bem diferente da de hoje. Nós não tínhamos máquina de calcular científica. Nós fazíamos tudo na régua de cálculo, no ábaco. Os antigos vão lembrar disso. Fazíamos a raiz quadrada, a raiz cúbica, logaritmo, tudo na régua de cálculo. E naquele tempo, a gente desenhava, a gente fazia o desenho, o símbolo do aluno da engenharia civil era uma régua T e os esquadros. E na escola tem aquelas mesas grandes, pranchetas, onde a gente fazia o desenho ali, primeiramente em papel sulfurizê. Você ia calcular uma viga, por exemplo, né, uma viga hiperestática, 4, 5 apoios, a gente teria que fazer todos os gráficos de momento fletor, de esforço cortante, desenhado no sulfurizê, depois desenhava os aços, né, e depois passava para tinta nanquim para poder mandar para a obra. Naquela época o ferro não era como hoje, o aço, né? Hoje o aço é corrugado, ele tem a própria aderência pela corrugação. Na minha época a gente tinha que fazer dobrado, porque era ferro liso, o ST37 era liso, a gente dobrava, fazia um gancho. Então, aos engenheiros novos que forem desmanchar obras bem antigas, eles vão encontrar ainda esse tipo de armação que não é tão antiga, de 75, dá 50 anos atrás. Aí fiz a minha engenharia, acabei, voltei para Joinville, fiz a pós-graduação em Engenharia Civil na FURB em 1992 e o mestrado em 1994-95 na Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro, na área de patologia do concreto. Foi a primeira tese no Brasil em patologia do concreto, em recuperação de estrutura. E, por fim, eu fiz o doutorado na Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina,
com uma passagem de 6 meses na Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona. Fiquei 6 meses em Barcelona, passei um pouco também em Porto, na Universidade do Porto, mas daí mudei de área, fui para a área de planejamento urbano, da qual atuei muito pouco, mais na Prefeitura de Laguna, de 2007 a 2013. Então essa é a minha carreira, o meu currículo acadêmico, né, do qual eu me orgulho muito. Na carreira profissional, quando eu me formei, cheguei em Joinville, eu me formei em 12 de dezembro de 1975. E vim para Joinville e falei para meu pai, eu vou para Itajuba ficar um mês lá, depois em fevereiro eu volto para procurar emprego. Ele disse, tudo bem. Aí fiquei em Itajuba um mês, tal, a gente se divertiu, voltei, 22 anos. E a primeira empresa que eu fui, eu sempre digo que a gente tem que ter um bom anjo da guarda, né? E tem que ter olho vivo e faro fino para ficar ligado nas coisas todas. E na primeira empresa que eu fui, chamava MG Engenharia, MG Administração e Empreendimentos, que era do seu Norberto Pou, já falecido, um grande joinvilense, e do seu Irineu Kinin, que ainda está por aí, também outro grande joinvilense, que foram um dos primeiros construtores de prédio para vender aqui em Joinville da MG. Cheguei na MG de tarde, falei lá com a secretária, ela disse, olha, parece que o nosso engenheiro está saindo. Na época o engenheiro deles era o Evandro Pedro da Cunha. E no outro dia eu estava trabalhando na MG. Foi interessante porque ele me perguntou, sabe fazer projeto? Sei. Projeto eu sabia fazer, tinha feito Tupi. Sabe cálculo estrutural? Sei. De escola, né? Mas não ia dizer que não sabia. E hidráulico e tal. E ali eu comecei a fazer prédio. Fiz diversos prédios com a MG, da qual eu era o projetista arquitetônico, o estrutural e o hidráulico, e era engenheiro de obra. E é muito interessante, quando na época, pelo menos, e ainda hoje né, que o engenheiro que faz o cálculo estrutural vá na obra para ver as barbaridades que ele comete no papel. Então ali eu sempre digo que eu aprendi muito indo ver os meus desenhos serem executados, né? Que é uma coisa que a meninada de hoje em dia precisa fazer. Porque ainda mais hoje que você já não traça mais o diagrama, você tem ali o computador, vai fazendo e tal, e muitas vezes se você não tem aquela visão de como funcionam os momentos fletores, os esforços cortantes, você acaba passando batido e tendo problemas com obras. Eu lembro e queria aqui homenagear uma pessoa que me ajudou muito nessa época, porque o meu cálculo estrutural era de universidade. Então, cada vez que eu estava fazendo uma viga e eu ficava em dúvida, eu corria para aquele que tinha sido meu professor na Escola Técnica do Tupi, professor de física, que era um dos engenheiros antigos aqui de Joinville, que era o professor Adil Calomeno. Ele me ajudou muito, o professor Adil, eu sou grato a ele até hoje. Na época tinha o Adil Calomeno, outra figura que eu muito me espelhei foi o engenheiro Arre Schmidt, né, que era um magnífico engenheiro, o engenheiro Dieter Ivo Pinoff, o Leonis Greipio e o Schiste, Henrique Schiste, que tinha chegado um ano antes aqui em Joinville. Né, e naquele ano que eu cheguei eu, o Vieira e o Dadalt. A gente chegou naquele ano, e o Pegoretti. A gente começou a trabalhar, então, cada um na sua. O Vieira e o Dadalt montaram uma empresa, que foi a BIT, e eu trabalhava na MG e trabalhava como autônomo. O autônomo, na época, assim, eu não tinha carro, então eu ia fiscalizar a obra de ônibus. Né? E eu devo muito a duas pessoas, dois desenhistas da prefeitura, que tinham um escritorinho à noite ali na Dona Francisca, no Morro do Cap. O Landinho, não me lembro o nome dele, Orlando, mas é chamado Landinho, e o Alídio Pou. Os dois me ajudaram muito, porque eles faziam os projetos arquitetônicos, e eu ficava lá, e daí pegava o estrutural, pegava hidráulico e pegava a obra. Então eu comecei a construir muitas casas, baseado no trabalho do Landinho e do Alídio Pou. Tanto que o meu primeiro carro foi um Corcel, eu comprei com o dinheiro que eu ganhei do Gato Preto. O Gato Preto era um bar que tinha ali na João Colim, que era cliente deles, e o cara foi fazer um prédio de 2 andares, grande, então ele ia montar um esquema legal lá. E eu acabei fazendo os projetos e foi ali. E ali eu comecei como autônomo e toquei.
Em 80, o Dadalt saiu da BIT. E o Vieira, que era um grande engenheiro, uma sumidade de pessoa, tal, ele precisava de alguém para obras e tudo. E aí ele me convidou. Então eu tinha trazido já o Alberto Ferraz de Campos de São Paulo, que era meu colega de faculdade, para trabalhar com eles, e eu fui trabalhar com o Vieira. Aí eu virei sócio da BIT, com o José Carlos Vieira, o Alberto Ferraz de Campos e o Tonico, o Zé Antônio Vieira, que já faleceu, que também era o nosso projetista. Fiquei então de 80 a 83 na BIT. Em 84 eu fui para o Rio fazer mestrado e saí da BIT e voltei em 86 e fiquei até 98. Então, de 86 a 98, veio aquela parte do Sarney, tinha obra que não acabava mais, a gente trabalhou muito ali. Aí nós fizemos aí o Edifício Freita, Casas Pernambucanas, Hermes Macedo, trabalhou no Colégio Helena Moreira, Colégio Bom Jesus, muitas indústrias, muitas obras a gente trabalhou. E uma das que eu sempre me orgulhei muito era o Mirante do Boa Vista, a Torre do Mirante, que foi derrubada, infelizmente, por alguém com um miolo pequeno, porque aquilo ali, quando você abria no Google Joinville, aparecia a Torre do Mirante com aquela laje, era um pilar de 14 metros de altura, 5 metros de diâmetro, balançava um pouquinho, o que é normal, mas foi uma obra muito legal. Nós calculamos, eu e o Beto, e construímos, o Greipel fez aquela escada de aço, e o secretário na época era o nosso grande Pisque, que ainda está aí na luta na cidade. O Pisque, o Luiz Henrique tinha viajado, o Violantino assumiu, o Pisque, vamos fazer em um mês, e a gente foi lá e mandou bala naquela obra, infelizmente foi derrubada para fazer um novo. Não tenho nada contra o novo, mas em qualquer país do mundo que usa turismo, deixaria o velho e faria o novo no lado. Mas tudo bem, isso é para dizer que como a gente está ficando velho mesmo, né, que as obras já estão sendo destruídas. Em 1990, a convite do Dr. Silvio de Oliveira, que queria fazer um prédio da Unimed em Joinville, eu montei uma firma com o Ivo Hamilton Persky e o Hamilton Pereira, que era calculista, para fazer o prédio da Unimed. Então nós fizemos o projeto da Unimed, com o Julinho, que é o arquiteto, né, fez o projeto arquitetônico, e eu e o Bito calculamos, e o Hamilton, e depois eu passei um ano da minha vida ali tocando naquela obra. Também passei um ano na obra do Jornal A Notícia, que foi um projeto que eu fiz junto com o Tomasi, fiz o arquitetônico, estrutural, e toquei aquela obra um ano. Foi um ano da minha vida ali também. Então ali nós fizemos projetos estruturais, projetos de sanitário, administramos muitas obras. Indústria, na Unimed, PA da Unimed, na Escola Tectupi, na Transtusa, obras industriais, fizemos muitas obras. Então, na MPT foi esse período. Teve um período também de 94 a 96, que eu reputo como um dos períodos mais importantes de aprendizado na minha vida, porque eu trabalhei com um ícone da cidade de Joinville, que foi o prefeito Wittfried. Eu fui convidado por ele, na época o Sérgio Goni, que é arquiteto, e o Henrique estavam na obras, eles me indicaram para o seu Frade me convidou. Eu fui, em 1994 e 95, secretário de Serviços Públicos. Em 95 eu acumulei serviços públicos com planejamento, e depois nós transformamos isso em Secretaria de Serviços Urbanos em 96. Então a gente cuidava de praças, do horto, do trânsito, da aprovação de projeto, dos cemitérios. Foi um trabalho muito importante, e conviver com o seu Freita, principalmente nas horas onde a gente sentava fora dali, lá no MOP, lá em Piraberaba, para jantar, para comer. E eu aprendi muito com aquele homem, que eu sempre disse que era o Fernão Capelo Gaivota. Ele voava muito mais do que todos nós. Voava, não tinha medo de cair, e ele nos ensinou muito. Então, a minha parte na engenharia foi essa, né? Comecei como autônomo na MG, a BIT, na MPT depois, até encerrar a carreira na engenharia, e na prefeitura municipal, de grande lembrança. Paralelo a isso, em 1981, o Zé Carlos Vieira, eu trabalhava com o Vieira na BIT, e o Vieira me convidou um dia, ele já dava aula na UDESC, na época FEG, né, Faculdade de Engenharia de Joinville,
O Vieira dava aula lá e como ele tocava violão e eu fazia uma percussãozinha na tabaca, ele disse assim, pô, eu tenho sábado uma festa, eu sou patrono de uma turma, tal, pô, não quer ir lá fazer um sambinha comigo? Eu disse, vamos embora. Aí fomos no sábado lá, fizemos uma baguncinha e eu conheci o engenheiro Renato Colagrande. Ele estava lá, o Renato Colagrande. Era um grande bom vivant, festeiro, uma pessoa magnífica, né, que depois faleceu cedo demais. E o Colagrande se apaixonou e disse, semestre que vem tu vai dar aula com a gente. Lá na escola. Naquele tempo não tinha concurso, né? Que se tivesse concurso talvez eu não tivesse entrado. Mas não tinha concurso e eu fui. Aí o Vieira me chamou para dar materiais de construção, então eu comecei na UDESC em 81, né? Agosto de 81. Comecei dando aula de materiais de construção, primeiro com 20 horas, fui com 20 horas, materiais de construção, depois dei técnica de construção, introdução à engenharia, fui coordenador de curso muito tempo, fui chefe de departamento também, então na engenharia, a engenharia era diferente, são os velhos de hoje, né? Então era o Kurt Morrison, e o Mar Borges, Mário Aguiar, o maior calculista do estado, Jorge Herbert Meierle, o Ivo Persky, o Marco Bley, né? O Edgar, que eu esqueci o sobrenome, o Edson Fajardo, Pisque, Dilson Brisque, de saudosa memória, né? Dilson Brisque, o Bush, Roberto Bush. Então nós tínhamos ali o Ivo Pinos, o professor Ivo, o engenheiro Ivo Pinos, tínhamos um timaço ali, ninguém tinha doutorado, ninguém tinha mestrado. Chegou com o mestrado depois o Nelson Trigo, né, que chegou com o mestrado, acho que foi o primeiro. Depois a gente começou a fazer também, e mestrados e tal, e doutorado. Então a gente começou a engenharia realmente era uma engenharia muito prática, né? Eu digo que nós temos aí muitos ex-alunos, né, como vários aí, o Maldo França, como vários aí, que tiveram muito mais luzes do que a gente, né? Foram mais longe do que a gente, tem currículo melhor que a gente, né? Mas é o sonho do professor. O sonho do professor é fazer com que o aluno lhe ultrapasse, né? Isso é a satisfação, pelo menos, daqueles que gostam de gente, né? Que tem que gostar. Então, fui diretor de ensino, fui chefe de departamento, e em 98 nós fizemos uma chapa para concorrer à direção, com o Wesley Abreu, que foi o diretor, o Raimundo Nonato, que foi o nosso diretor de pesquisa, e eu fui diretor de ensino. Então, trabalhamos lá como diretor de ensino de 98 a 2002. Em 2002, a universidade entrou num processo o Wesley ia ser vice-reitor, numa eleição que tinha, a universidade entrou num descalabro, entrou na justiça, porque o reitor queria ter o terceiro mandato, não podia, foi aquele rolo todo, eu acabei me candidatando a diretor-geral aqui, e ganhei a eleição e fui diretor-geral. Então, fiquei de 2002 a 2004 na direção-geral do CCT. Em 2003, eu me candidatei a... 2004, 2003, me candidatei a reitor. Eu estava numa reunião em Florianópolis, não tinha reitor, estávamos na página policial. E aí o pessoal falou assim, mas tu és tu, porque tu tem o maior centro, e Joinville era o maior centro, com mais número de alunos, número de professores. Eu digo, tudo bem, nunca imaginei, mas eu digo, tá bom, não corro do pau. E fomos lá, e ganhamos a eleição. Na verdade, eu fui candidato único, né? O pessoal, tu ganhou por candidato. Eu disse, não, fui candidato único e ninguém teve coragem de concorrer comigo. Deixa eu me achar um pouquinho, né? Mas na verdade foi assim. Então, mas a universidade estava muito complicada, muito complicada. Teve intervenção, o governador Luiz Henrique, que interviu na universidade, colocou um reitor que era da federal. Esse reitor, o reitor anterior entrou na justiça, porque ele no estatuto dizia que tinha que ter 5 anos de universidade, e o professor Dilmar não tinha. Aí tiraram, botaram, foi feita a eleição, tal, eu ganhei. Demorou uns 6 meses para eu assumir. Por quê? Porque o governador Luiz Henrique dizia para mim que se eu assumisse, a justiça ia tirar, porque era ele que estava indicando e tal. Então ficamos trabalhando, o governador Luiz Henrique me ajudou muito,
o Romualdo, na época, que era secretário do Luiz Henrique, me ajudou também. A gente foi trabalhando, até que o dia eu pude assumir. A gente assumiu com... E até tem uma história que o juiz me chamou para me conhecer, eu fui. Eu e o professor Sebastião, que era meu vice, e ele pegou o processo e disse, olha, papá, de onde eu era, filho de quem, de onde eu vim. Eu contei a minha história para ele. E ele fez uma proposta para mim, ele disse, olha, tá aqui tá o processo. Eu vou deixar o governador lhe dar posse e vou botar esse processo na última gaveta da escrivaninha. Se o senhor fizer qualquer bobagem, eu lhe tiro. Topa? Eu digo, topa. Aí botou. Nós sabíamos que não podíamos errar, então a gente... E era muito dinheiro a universidade tinha. Hoje eu acho que dá quase 500 milhões de reais que a universidade cuida. Na minha época era 280, por aí. Era muito dinheiro para ser responsável, mas a gente... juntei uma velharada, os antigos, né? E mais alguns novos, para ter um pouco de sangue. E a gente fez uma administração boa, eu imagino, né? Acredito. Tanto que depois nós elegemos o meu vice, o vice do meu vice, o vice do vice, e perdemos agora. A linha, que eles chamam lá, a linha selmística, foi derrotada agora depois de 5 mandatos. Mas tudo bem, faz parte, a vida é uma senoide, um dia ela desce, né? E tal. E então, daqui da FERJ, depois virou o Udesc Joinville, eu fui trabalhar no SERES, lá em Laguna, que foi um dos centros que eu criei. Foi no SERES de Laguna, que um curso de arquitetura e engenharia da pesca. Aí fiquei lá de 2009 a 2015, trabalhando como professor de materiais de construção. O meu desejo sempre era dar aula, então eu trabalhava, eu era diretor de extensão, fui diretor-geral também, por um ano, pró-tempo, enquanto teve eleição. Fui diretor-geral do SERES Laguna, fui diretor de extensão, mas eu nunca deixei de dar aula. Então, eu tinha minhas turmas de arquitetura e urbanismo, que é uma coisa que eu sempre me orgulho, porque das 8 turmas que se formaram, em 7 eu fui patrono ou paraninfo, que era uma coisa muito estranha, porque eu era o único engenheiro civil no começo, depois teve o Romualdo, depois foi o Cleise. Mas eu dizia para eles que tinha alguma coisa errada no curso, que eles tinham só professor arquiteto, só um engenheiro e só um engenheiro que era homenageado. Então era uma coisa errada. Mas aqui, na verdade, a universidade, os meninos chegam com 17 anos, a maioria, né, e saem com 22, de 17, 18. E Laguna é uma cidade, no verão, monumental, mas no inverno ela é triste. Então a gente tratava eles muito com carinho, abraçava, cuidava, né? Vários tentaram desistir, a gente trabalhava de psicólogo e fazia, inclusive numa formatura, a menina falou, eu teria desistido se não fosse o professor. Mas tudo bem, então faz parte, foi um grande período da minha vida, foi em Laguna. Eu vim de Barcelona direto para Laguna, mas espetáculo, fui muito feliz em Laguna, uma cidade pequena, tinha um boteco lá chamado Necrotério, que a gente ia jogar dominó à noite, era um lugar muito legal, e a gente ficava das 7 às 7 da noite na universidade, então o tempo passava. A minha mulher morava em Florianópolis, eu vinha sábado e domingo, e depois trabalhei mais um ano na prefeitura de Laguna como provedor de projetos. Fiz vários projetos para a prefeitura, mas depois de um ano eu saí, porque a gente foi morar em Portugal um tempo, e aí saí. Então no SERES foi essa aí minha parte. E em 2003, quando houve aquele problema todo na universidade, eu me candidatei a reitor, então eu ganhei a eleição, fui reitor de 2004 a 2008, né? E algumas coisas importantes a gente fez. Primeiro, o estatuto da universidade era muito antigo, e por causa dele, inclusive, é que houve aquele problema na universidade, de eleição, intervenção, aquilo tudo. Então nós fizemos um novo estatuto. Uma coisa que a gente tinha era muito dinheiro na universidade, mas o salário era muito baixo, né? Nosso salário em relação à Universidade Federal era 60% da Universidade Federal. Então, nós estávamos perdendo muitos professores. Então, combinei com o governador Luiz Henrique, disse, olha, nós temos autonomia administrativa, financeira, e nós precisamos melhorar o salário, senão nós vamos perder os nossos melhores quadros e tal. E ele autorizou, a gente fez o plano de carreira.
né? Nós temos um plano de carreira e o nosso salário praticamente dobrou de todos os professores, dos técnicos, tudo. Foi o maior aumento que a universidade já teve de salário. E tinha dinheiro para isso. Nós gastávamos 40% com folha e nós limitamos no estatuto e no plano de carreira até 75%. Então hoje não se pode gastar mais de 75% com o salário, que é o maior insumo da universidade, né? E aí nós fizemos o plano de carreira, inclusive foi assinado pelo governador Luiz Henrique o Estatuto do Plano de Carreira lá em Lages, no centro de Lages. Ele foi lá, fez questão que a gente estivesse lá e assinasse. Eu, inclusive, lembrei dele, lembrei para ele, naquela época no Bom Jesus, eu tive a Luiz Ussene, Stringari, Dona Ana Arco, professor, mas eu tive também o professor de português, Luiz Henrique da Silveira. E ele, como eu falei há pouco, eu era obrigado a estudar, eu ganhei 2 livros como primeiro lugar em português. Viagens de Gulliver e Direitos e Origem dos Povos, que me foi ofertado, e eu tenho até hoje assinado e autografado pelo Luiz Henrique. No dia lá eu levei, mostrei para ele, puxa, eu não sabia, não lembrava, tá tudo bem, faz parte da história da gente, né? E daí, então, o Estatuto do Plano de Carreira foram 2 coisas essenciais. O setor de compras, a gente acertou tudo e tal, mas eu tenho, uma das coisas que mais me alegra foi a consolidação do Centro-Oeste. Tinha sido criado em fevereiro, eu entrei em abril, então a gente consolidou o Centro-Oeste, que tem 3 cursos: engenharia de alimentos, zootecnia, enfermagem, Chapecó, Pinhalzinho e Palmitos. Hoje não está mais em Palmitos, veio para Chapecó, enfermagem. É um baita centro, existem mais cursos hoje. Fizemos os prédios, construímos e tal. Depois criamos o SERES, que é em Laguna, né? Começou com arquitetura e urbanismo. O CEAV, que é em Ibirama, que é o Centro de Educação Superior do Vale do Itajaí, da qual o meu amigo Dario Nolli e o engenheiro Barbosa foram para lá para tocar para mim, o centro lá de Ibirama, que hoje é top. E São Bento do Sul, o CEPLAN, que era um braço de Joinville. Era um braço daqui, tinha um curso, que era lá, que era dada pelos professores de Joinville. E a gente criou um centro hoje lá no Planalto Norte, que é o CEPLAN, que hoje é muito bom centro. Ganhamos o terreno. Lá em Laguna a gente ganhou um colégio, tem uma estrutura muito boa. O CEAV a gente ganhou também, que era uma universidade antiga lá, e a gente conseguiu todo o patrimônio, né? Ficamos com todo o patrimônio e construímos lá muito. O Dario aumentou muito aquilo, está muito bonito o CEAV. Quem não conhece, é um bom lugar para visitar, Ibirama. E São Bento do Sul também cresceu muito. Nós também ganhamos uma área muito grande do prefeito na época, e a gente fez lá uma estrutura muito grande. Então, basicamente assim, a gente fez o estatuto, fez o plano de carreira, melhorou o salário, botou regra na casa e criou novos centros. Hoje aí, por baixo, 4 mil alunos que estudam nesses centros novos que nós criamos, e criamos também em Camboriú um centro avançado de administração pública. Hoje, depois de acho que foi no final do Sebastião, foi criado um centro, que é da Foz do Iguaçu, e hoje é um centro, Camboriú, né? Mas começou com um curso de administração pública. Então, como eu sempre fui engenheiro, o dinheiro estava sobrando, o que é que eu fiz? Física, parte física. Fizemos muitas obras. Nós pegamos em 2004 a UDESC, com 60 mil metros quadrados era construída, e entregamos em 2008 com 120 mil metros quadrados. Então, o dobro, né? Fizemos muitas obras prioritárias. Por exemplo, em Florianópolis, na reitoria, ali tem a reitoria, o Centro de Artes, a ESAG, a FAED, a Faculdade de Educação. Nós fizemos uma biblioteca central, magnífica, está lá. Instalações novas, toda a instalação, a FAED ficava no centro de Florianópolis, a gente trouxe ali para o Itacorubi, todo o prédio novo a gente fez. Enfermagem de Palmitos, a engenharia de alimentos. Fizemos muitas obras mesmo, porque era uma coisa que era do meu métier, e como tinha dinheiro, era licitar e fazer, né? Então, basicamente, a minha
carreira na universidade foi essa. Claro que tem muita história no meio, tem muita coisa para contar, coisa que ele pode falar e coisa que ele não pode, mas foi a minha vida, né? Falei das três coisas, da minha formação, da minha carreira como engenheiro, que muito me orgulha, e da minha carreira na universidade, que me orgulha muito mais, porque eu sempre digo que tive a felicidade de trabalhar como professor universitário. A coisa mais bacana que tem é você ver chegar todo semestre. Eu dava sempre introdução à engenharia, chegavam os meninos, os calouros, né? Aqueles meninos com com brilho no olhar, né? Tudo novo. A gente via aqueles meninos chegando e pensava, quando a gente também chegou lá com 17, principalmente porque os engenheiros não davam muita colher de chá para a gente, e a gente sempre fez muita questão de ser muito amigo dos alunos, né? Porque a gente sabia que a pessoa sai lá da caixa prego, vem para cá sozinho, né? E a gente estruturava e ia em frente. Então, com isso a gente era obrigado a ser um velho novo, né? De cabeça. Não dá para ficar velho de cabeça e viver no meio da meninada, né? Então isso aí eu sempre me orgulho muito e agradeço muito ao grande arquiteto do universo por ter me dado essa oportunidade de ser professor universitário. Bom, para encerrar, então, hoje eu estou aposentado, me aposentei em 75. Eu sempre dizia que ia me aposentar quando os alunos não tivessem mais do brilho no olhar, não tivessem mais interessado na aula. Não foi por isso, não. Eu perdi uma eleição para diretor lá em Laguna, e aí disse, bom, então deu para mim a bola, vou embora. Aí voltei para casa, a minha mulher já estava aposentada também, e já estava cobrando mais a minha presença em casa. Eu me aposentei e vim para casa. Hoje eu moro na Praia dos Açores, lá em Florianópolis, no Pântano do Sul, né? Tem os meus cachorros, a minha caminhada na praia. Até nem falei, nesse período aí de 2014, 2016 e 2022, eu fiz o Caminho Santiago, 819 quilômetros, fiz 3 vezes. A primeira vez fui com 2 amigos, a segunda vez fui sozinho. A minha mulher disse, se tu morrer, se eu morrer, eu fico famoso, né? E se eu não morrer, vou ter história para contar. Foi o que aconteceu. E a última vez agora eu fiz com meu filho, que estava 15 anos na Austrália, voltou e a gente matou saudades de 15 anos num mês ali caminhando, né? Fiz o caminho de São Francisco na Itália, que quero fazer de novo agora completo. Fiz de Roma até Assis, quero fazer de Laverna até Roma, passando por Assis. Fui em Castia, né, da minha Santa Rita, do qual sou devoto de Santa Rita. E fiz na França também o caminho do Vale do Loire, 600 quilômetros a pé, com a mochilinha nas costas, que é uma coisa que me dá muito prazer. Ainda caminho todos os dias, né? Faço 8 quilômetros todos os dias. Tento me cuidar, muitas baguinhas, né? Porque o corpo vai pedindo. E o que eu tenho feito? Às vezes tenho a Dila, por exemplo, que é coordenadora da Sociesc, que às vezes me convida para eu dar uma palestra no início do curso, na semana de engenharia, lá na Unisul, em vários lugares já fui dar palestra sobre isso, passar um pouco da experiência, né, em semana de engenharia e com engenharia civil. Então, tenho um imenso prazer, né, de ter me formado em engenheiro civil. Agradeço ao meu pai por ter sentido naquele momento que eu não queria mecânica e me deu um dinheirinho para eu fazer civil. E a Deus pela dádiva de ter sido professor universitário. Então era isso, muito obrigado. Espero não ter sido muito enfadonho, porque falar da gente não é fácil. Um abraço.